Podem ser utilizados como despesas dedutíveis do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Essa estratégia, pessoal, ela pode sim ajudar o fluxo de caixa, aumentar esse fluxo de caixa e a competitividade nesse mercado. Então, extremamente interessante essa tese da desócia, é uma oportunidade tributária para todos os frigoríficos, açougues e supermercadistas, atacadistas de plantão, que aqui nos acompanham e aqui nos assistem. É um prazer inenarrável estar com todos vocês. Eu sou Natália Lisboa, advogada tributarista. E no tema de hoje, falar sobre essa tese, ela traz sempre à tona essas oportunidades e tendências de mercado. Então, a desócia, sim, ela pode gerar uma economia de até mesmo 34% de imposto de renda do IRPJ, da CSLL, e se a sua empresa ali, seja um mercado, seja um açougue, até mesmo um frigorífico, essa oportunidade tributária, ela é exatamente para você e ela é feita para você, pensando principalmente que essa economia gerada, ela tem ali entendimento que durante entendendo principalmente essa tese em alguns aspectos. Durante o processo de separação da carne dos ossos, né, antes da sua propriamente dita comercialização, é um benefício fiscal, entendido como benefício fiscal, então vai também ter uma redução no cálculo de ICMS até na venda da carne desossada, então a gente precisa entender e justificar todo esse laudo que vai dar impacto nessa solicitação desse benefício fiscal, principalmente, e esse impacto econômico, que vai gerar ali um potencializador econômico no sentido de forma financeira, no sentido da economia tributária e principalmente economia financeira. Então, a gente precisa entender que essa oportunidade tributária para frigoríficos, claro, ela vem de uma economia fiscal, tem uma redução substancial na carga tributária, a gente entende sobre isso. Ela tem uma competitividade de mercado, porque eu consigo ter também preços mais atrativos no mercado. E em termos de investimentos, né, me dá recursos para cada vez mais ter uma modernização do meu negócio, um reinvestimento próprio e até mesmo expansão própria, ou por franquias, enfim. Isso vale muito a pena. E o crescimento, a gente sabe que tem um aumento no sentido das vendas e da lucratividade em um grande momento. Então, esse é o foco principal, entendendo essa oportunidade tributária, é que os profissionais, né, seja o contador, seja um tributarista, ele precisa realizar esse laudo de desossa, que é esse documento técnico que vai justificar e descrever de forma detalhada todos os aspectos que compõem essa tese, justamente para que a gente entenda esse processo de desmontagem da carne, que seja ali, seja em açougue, seja supermercados, seja mesmo frigoríficos, porque todo esse registro, eles vão ter pesos de formas diferentes para que a gente entenda de fato qual foi o valor substancial que gerou de economia. E o objetivo principal é que esse documento ele seja um documento extremamente rápido que comprove ali essas perdas no sentido das carnes bovinas, das carnes de ossos, de sebo, pele, até mesmo gordura. Então, a gente precisa entender todos esses meandros, todas essas perspectivas para a gente usar é, como despesa mesmo, né? Como a dedutibilidade no sentido do IRPJ e da CSLL. Então, essa aplicação, essa estratégia, ela se torna extremamente aplicável no contexto em que os empresários eles estão. E é importante destacar também que pode representar até mesmo 30% do valor da desossa, e esses restos, né, vai ter uma contabilidade ali, uma contabilização total no sentido do estoque. Então, para quem lida aí com gestão de estoques e também gestão fiscal de estoques, a gente precisa entender que durante essas etapas do laudo, essa etapa de levantamento, essa etapa de análise e até mesmo utilização de quais são esses índices, de formas mais técnicas, eu preciso contabilizar isso na prática. Então, é uma oportunidade tributária extremamente positiva. A gente precisa ali de um período de tempo para a gente conseguir colocar isso em prática. Na perspectiva financeira, ela é extremamente positiva, então, de cara, a gente já consegue ter um ganho nessa tese, a gente já consegue usufruir desse benefício. Durante as minhas estratégias, a gente precisa de uma análise jurídica, a gente precisa entender se de fato já foi utilizado, se já houve algum benefício nesse sentido, se tem uma adequação operacional, então a gente precisa ajustar esses processos aí de produção para a gente incluir a desossa, a gente precisa dar treinamentos, então, de capacitação para as nossas equipes, utilizando sempre de técnicas e procedimentos que são mais
como modernos de mercado, em termos de atualização. E o monitoramento, porque a gente precisa sempre realizar essas boas auditorias, porque de fato é onde tem-se, né, grandes diferenças de estruturações. Quando a gente pensa no sentido de próximos passos, tá? A gente precisa sempre entender sobre se é possível alguma avaliação de riscos, sempre, quando a gente lida com tributário, e essas perspectivas de planejamento tributário, a gente precisa realizar sempre uma análise mais detalhada dos riscos jurídicos e operacionais do negócio. O planejamento é sempre importante, né? Não só criar o laudo de desossa, mas também entender de um plano de ação para que a gente possa desenvolver, então, um cronograma de implementação, um cronograma também de orçamento, que a gente entenda todos os nossos parceiros. E quando a gente fala piloto, é porque todo conhecimento que nós buscamos e conversamos aqui no Portal Contábil é justamente um projeto, né? A gente lida isso como um projeto, a gente começa a entender. Então, para todo negócio, que seja cliente direto ou indireto, com parcerias que você atue, esses supermercadistas é um processo extremamente vantajoso, ele é prático, retorno financeiro é mais prático e também de forma administrativa, que a gente faz toda essa estratégia. Então, a gente consegue melhorar cada vez mais as perspectivas dos negócios, demonstrando sempre conhecimento técnico, segurança na atuação em que nós utilizamos e principalmente, né, como que a gente realiza esse papel sempre de uma performance muito positiva e de uma alta e alta performance muito positiva para os negócios como um todo. Acredito que nos próximos encontros a gente pode falar um pouco mais, demonstrar como que seriam esses laudos. Para você querer um pouco mais deixa aqui nos comentários esse desejo, essa expectativa que você tem de usufruir dessa vantagem tributária e que já está à tona e que muitos outros profissionais também já fazem uso dela. E para você que ainda não fez, falo aqui, né, para a gente começar esse projeto o quanto antes, porque é um projeto extremamente próspero. É sempre bom ter você por aqui, te encontro nos próximos vídeos, nos próximos encontros, um forte abraço. Não deixe também de compartilhar, pessoal, sempre importante que você não deixe de compartilhar, dá aquele like para quem gostou do like, e principalmente, deixa eu estar com dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente também gosta de conversar muito com vocês. Um forte abraço e até a próxima.